As pirâmides do Egito sempre geraram curiosidade e instigaram os historiadores e pesquisadores, mas a pirâmide do faraó Djoser guarda um mistério à parte. Sendo a mais antiga do mundo, essa estrutura levanta muitas perguntas. Uma delas é: como uma civilização tão antiga conseguiu erguer algo tão grandioso? Teria sido apenas a força humana ou foi usado aí algum segredo que se perdeu no tempo? Um novo estudo sugere que a pirâmide de Djoser foi construída com tecnologia avançada, e é sobre essa descoberta que vamos falar no vídeo de hoje. Meu nome é Henrique Brasil e você está no canal Futuro Enigma. O deserto de Saqqara abriga um monumento que desafia o entendimento moderno, a Pirâmide de Djoser. Erguida entre 2670 e 2640 a.C., sob o comando do faraó Djoser, ela não era apenas uma tumba. Para os antigos egípcios, ela era uma escada celestial, um portal que permitiria ao faraó alcançar o céu e se unir então aos deuses. A pirâmide carrega o nome de Djoser, um governante da terceira dinastia do Egito, que deixou poucos registros sobre seu reinado, que durou cerca de 2 décadas. O que se sabe, porém, é que sob seu comando o Egito testemunhou projetos de construção que desafiam o tempo. Monumentos começaram a surgir, suas pedras carregando segredos que o deserto ainda guarda até hoje. Imhotep, figura de conhecimento profundo, muitas vezes guiava essas obras, deixando sua marca na história. Projetada por Imhotep, arquiteto, engenheiro, médico e conselheiro de Djoser, essa pirâmide é a primeira estrutura monumental de pedra do Egito, com sua forma de escada e 6 degraus. Cada degrau foi esculpido e posicionado, formando uma silhueta que dominava a paisagem do deserto. Com 62 metros de altura, a pirâmide de Djoser é cercada por um complexo funerário, incluindo um muro de 10 metros e uma rede de templos, capelas e câmaras funerárias subterrâneas, todas interligadas em um labirinto que reflete a sua importância religiosa e cultural. No centro do complexo, a pirâmide se ergue como um testemunho do avanço na engenharia e das crenças dos egípcios sobre a vida após a morte. Acreditava-se que a alma do faraó precisava de um caminho para ascender ao céu, e a pirâmide, com sua forma de escada, oferecia então essa possibilidade. Os detalhes sobre a construção da pirâmide permanecem cheios de mistério, é claro, embora existam evidências do uso de rampas e de uma vasta força de trabalho. A maneira exata como os blocos de pedra foram cortados, elevados e organizados ainda desafia os estudiosos hoje em dia. Algumas teorias sugerem o uso de ferramentas simples, enquanto outras apontam para técnicas que podem sim ter se perdido com o tempo. Mas o que fica claro é que a construção da pirâmide de Djoser exigiu um nível de organização, de conhecimento e de fé. Cada bloco colocado e cada detalhe esculpido contribuíram para a criação de um monumento que, milênios depois, continua ainda a inspirar admiração e fascínio do engenho humano dos antigos egípcios. A construção da pirâmide de Djoser é um enigma que persiste através dos milênios. A pirâmide é uma das primeiras grandes estruturas em pedra do Egito, e seu método de construção continua a ser uma questão não resolvida, com teorias que vão muito além do comum. A explicação tradicional sugere o uso de rampas retas ou em espiral para levar os blocos de pedra até a altura desejada. Pesquisas de 2016 sustentam essa teoria, indicando que essas rampas permitiriam aos trabalhadores, então, erguer os blocos gradualmente. No entanto, uma hipótese mais recente, proposta em 2021, desafia essa visão com uma ideia inovadora: o uso de um sistema hidráulico primitivo, o que gerou mais debates, pois mesmo o povo egípcio sendo à frente de seu tempo, algo com essa capacidade de engenharia seria praticamente impossível para aquela época. No final de 1700, Napoleão Bonaparte invadiu o Egito. Junto com suas tropas, ele trouxe uma equipe de cientistas que começou a explorar a antiga civilização egípcia. Eles descobriram então a Pedra de Roseta, um achado que despertou o grande interesse europeu pelo Egito.
Na década de 1920, arqueólogos britânicos e franceses começaram o primeiro estudo detalhado da pirâmide de Djoser, revelando que ela era a primeira pirâmide egípcia e desvendando muitos de seus segredos. Para começar, a pirâmide não era só uma tumba. Além de ser o local de sepultamento do faraó Djoser, também era usada em cerimônias religiosas. Acreditava-se que ela ajudava Djoser a se conectar, então, com os deuses. E o seu material de construção não eram apenas tijolos de barro, como era comum na época. A pirâmide foi feita com enormes blocos de pedra calcária. Esses blocos foram cortados e ajustados com técnicas que ainda não entendemos completamente, variando entre medidas de aproximadamente 1,5 metro a 2 metros de comprimento e meio metro a 1 metro de altura e largura. Já os blocos internos e os de construção mais detalhada eram menores. Esses blocos foram dispostos em uma estrutura de 6 mastabas empilhadas, o que deu à pirâmide a sua forma escalonada. O de pedra calcária ajudou a pirâmide a durar até os dias de hoje. Mas antes de falar qual tecnologia oculta foi usada na pirâmide de Djoser, não esqueça de deixar aqui o seu like e se inscrever no canal. Esse gesto simples nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos interessantes como esse para você. Isso aí, valeu! Agora, bora pro vídeo! A construção da pirâmide de Djoser levanta uma questão que intriga especialistas há séculos. Foi apenas a força humana que ergueu essa estrutura ou havia técnicas desconhecidas envolvidas naquela época? A teoria mais aceita sugere que milhares de trabalhadores usaram rampas retas e em espiral para mover os blocos de pedra até o topo da pirâmide. Esses estudos indicam que as rampas, ao serem construídas ao longo do crescimento da pirâmide, facilitaram o posicionamento dos blocos, permitindo então que a estrutura tomasse forma de maneira eficiente e gradual. Porém, em 2021, uma ideia foi proposta pelo engenheiro Michael Jones. Ele sugeriu que um sistema hidráulico simples, utilizando cilindros de madeira preenchidos com água, poderia ter sido o segredo por trás do levantamento dos blocos. A proposta de Jones descreve cilindros posicionados nos quais a pressão da água seria usada para erguer os blocos de pedra. Ligados a plataformas, os blocos seriam levantados quase como se desafiassem a gravidade, para depois serem movidos até seus locais finais. Essa técnica, se verdadeira, dispensaria a necessidade de rampas e reduziria, claro, o esforço humano, sugerindo que um conhecimento de engenharia poderia ter sido empregado pelos antigos egípcios. No entanto, claro, ainda não existem provas que confirmem esse método. A falta de registros e evidências concretas deixa a construção da pirâmide de Djoser envolta em muito mistério. O método exato permanece incerto, dividido entre a força humana tradicional e a possibilidade de uma tecnologia que até os dias de hoje desafia a nossa compreensão. A pirâmide tem aparecido repetidamente na cultura popular ao longo dos milênios desde a sua construção. Durante o período clássico, circularam histórias sobre Djoser e Imhotep. Um papiro do período romano narra aventuras fictícias do arquiteto Imhotep, enquanto outro o descreve como descendente dos deuses. Essas histórias apresentam Imhotep como um mágico e a construção da pirâmide foi vista como um feito de feitiçaria. A pirâmide de Djoser continua a inspirar a imaginação popular, aparecendo em livros e poemas do século XX e também no videogame Assassin's Creed Origins, onde os jogadores exploram suas passagens para encontrar um tablet místico. Notavelmente, a representação da pirâmide no jogo é tão detalhada e precisa, superando muitas reconstruções arqueológicas. Há pouco tempo, novas análises tentaram desvendar os mistérios da construção, mas ainda restam perguntas, é claro. Em 2020, uma pesquisa encontrou marcas em blocos de pedra que indicam técnicas de corte mais avançadas do que se imaginava. Antigos documentos também mostraram que o faraó Djoser participou de rituais complexos ligados à pirâmide, mas não revelaram como os blocos foram movidos e utilizados nessa construção. Quase 4.600 anos depois, a pirâmide de Djoser voltou a brilhar. Em 5 de março de 2020, após 14 anos de restauração e 6.600.000 dólares investidos, a pirâmide, atualmente patrimônio mundial da Unesco, foi reaberta ao turismo. Agora, visitantes podem explorar os corredores estreitos e até entrar na câmara funerária, onde o lendário faraó foi sepultado, permitindo o nosso contato com a primeira pirâmide do mundo.
Quem sabe com a ajuda de novas tecnologias, talvez mais respostas possam estar surgindo no futuro. Só o tempo vai dizer se esses segredos serão finalmente revelados. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo até o final. Se você curtiu, deixa aí o teu like e também te inscreve no canal. Toda terça-feira e sábado postamos um vídeo novo para você às 18 horas. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Futuro Enigma.